Olá, eu sou o professor Rogério, né? Vamos começar aqui, né, falando um pouquinho sobre a questão da defesa civil. Então, o título do vídeo é a defesa civil, somos nós, né? Então, é uma afirmação, somos nós, né? Então, antes de começar aqui o vídeo, né, que é uma continuação sobre o que eu subi agora na segunda-feira, né, que é sobre a questão dos riscos e desastres. Bem, então vamos começar aqui, né? Então, antes, né, de tudo, né, aqui pedir para vocês, né, para me ajudar a que o meu trabalho ele chegue a mais pessoas, né, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam o vídeo, comentem, né? Então, compartilhe com quem você acredita que esses conhecimentos eles podem ser, né, importantes. Então, sem muito mais delongas, né, vamos lá começar aqui, né, falar um pouquinho sobre a defesa civil e como é que a defesa civil ela é importante, né, para a questão de prevenção e de resposta, né, aos desastres que ocorrem na natureza. Como é que a defesa civil ela tem esse papel, né, importante dentro da nossa sociedade. Então, né, vamos começar aqui, né, esse tema. Então, aula 9, primeiro ano, primeiro bimestre. Então, o nosso objetivo aqui. Então, o nosso objetivo é analisar como o papel, como a defesa civil, ela é responsável pela prevenção de riscos e de desastres. Então, a defesa civil, ela não é apenas acionada quando alguma coisa acontece, mas antes, para analisar como é que está a região, como é que aquela área, ela está sendo desenvolvida ou não desenvolvida, para sabermos mapear aonde essas áreas de riscos e propor ações, né? Sempre a questão de você estar um passo à frente. Então, antes da coisa acontecer, nós temos que ter uma política, né, que minimize, que diminua esses impactos. Então, para nós começarmos aqui, para nós iniciarmos a nossa conversa, então coloquei duas perguntinhas aí. A primeira, de que maneira a responsabilidade humana se reflete nas práticas inadequadas que exacerbam os desastres naturais em diferentes regiões do Brasil? Então, como as ações humanas, ela exacerba, então ela aumenta as proporções. Então, ela ultrapassa as proporções de alguns desastres naturais que, se não tivesse a intervenção humana, né, como deslizamento de terra, inundações. Então, como é que vocês acreditam, né, que assim, a responsabilidade humana, ela é fundamental, ela é um ponto, né, que aumenta, né, esses impactos. E a segunda perguntinha aí que eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários. Então, quais são os desafios enfrentados ao tentar equilibrar o desenvolvimento econômico e a necessidade de prever, né, assim, de preservar o meio ambiente no contexto de desastres naturais? Então, como que nós podemos trabalhar com as comunidades a importância de focar no desenvolvimento econômico, então dando as condições para que as pessoas consigam ter uma vida digna, uma vida sustentável e ao mesmo tempo que preserve a natureza. Então, como é que nós podemos trabalhar esse equilíbrio? Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é a questão da responsabilidade social. Então, o que é a responsabilidade social? Então, quando você pensa nesse conceito, né, que se refere ao compromisso das empresas e indivíduos em contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, as empresas, a população civil, as organizações não governamentais e as instituições governamentais. Então, como é que nós temos uma responsabilidade, né, de diminuir os impactos das suas atividades na sociedade? Isso envolve prática ética, transparência, né, então, que promove o bem-estar social, econômico e ambiental. Então, a promoção de práticas éticas. Então, quando você pensa em ética, então é exatamente o seu compromisso, não apenas com o seu desenvolvimento individual, mas o desenvolvimento coletivo. Muitas vezes nós tomamos iniciativas individualistas e essas iniciativas individualistas, muitas vezes eles atacam o interesse, né, a questão do desenvolvimento sustentável, né? Então, como que nós podemos analisar, trabalhar
conscientizar, né? Realizar práticas que realmente elas buscam o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária, equitativa, entre outros pontos. Então, algumas práticas aqui que nós podemos, né, trabalhar dentro dessas condições. Primeiro, as práticas empresariais sustentáveis. Então, as empresas, grandes blocos econômicos, né, conglomerados econômicos. Então, qual é a responsabilidade dessas empresas? Então, no caso de produzir mais, usando menos recursos naturais, menos matéria-prima, reutilizando essas matérias-primas, né? Principalmente também minimizando o impacto de energia, focando no desenvolvimento de energias renováveis, que tenham um pouco impacto ambiental. Lá no início, né, quando nós falamos em mitigação dos impactos ambientais, essa questão de reduzir, né, reduzir o consumo, consumir de uma forma mais consciente, a questão da produção cada vez mais adequada às demandas, né, do nosso dia a dia, o uso menor de recursos, isso é primordial para nós pensarmos sobre a questão da responsabilidade. O apoio à comunidade, então as empresas e as ONGs e empresas e órgãos governamentais, né, investirem em projetos sociais, educacionais, culturais, que beneficiam a comunidade local. Então, investir, né? Então, investimento é diferente de gastos. Então, quando você pensa em investir em projetos sociais, é que você vai mitigar alguns impactos negativos naquela sociedade, naquele grupo social, que pode aumentar a questão dos gastos, né? Então, quando você trabalha em uma sociedade que realmente ela se adequa, ela se coloca a serviço, né, que não vai prejudicar o meio ambiente, que não vai desmatar a área onde você mora, a questão também de você não prejudicar, colocando lixo no lugar errado, né? Então, a questão da educação de uma forma em geral, os projetos sociais, eles são importantes para minimizar os gastos, mas para isso nós precisamos de investimento. Então, as condições de trabalho justas. Então, garantir um ambiente de trabalho seguro, promover a diversidade e a inclusão, oferecer salários e benefícios justos aos seus funcionários. Então, tudo faz parte, né, de um grande ecossistema. Então, o trabalhador que está na ponta, né, da questão das empresas, aqueles que estão no pão, assim, no chão da fábrica, então, como é que eles, né, podem se sentir valorizados? Então, quando a empresa ela se preocupa a questão da segurança, né, garantir um ambiente de trabalho saudável, a promover a diversidade e a inclusão. Então, nós vivemos em um país diverso, um país cheio de diferenças. Então, como que nós podemos fazer uma inclusão, né, maior? Oferecer salários dignos, né, onde as pessoas elas tenham como se manter, né, ter a sua qualidade de vida garantida pelo suor do seu trabalho, né? E isso é algo que é como eu coloquei anteriormente, a questão do investimento e não dos gastos. Então, um trabalhador mais satisfeito produz melhor, né? Se ele produz melhor, ele vai garantir à empresa resultados melhores, que é algo essencial, e também, né, a sua qualidade de vida dentro da sua comunidade, né? Então, ele é uma pessoa ativa dentro da sua comunidade, se relacionando melhor com as pessoas, se relacionando e trabalhando de uma forma melhor, né, junto a outros funcionários, garantindo benefícios também à sua sociedade. Então, a responsabilidade pelo bem comum. Então, quando nós falamos em responsabilidade, envolve a atitude, né, de nós pensarmos sobre beneficiar a sociedade como um todo, promovendo justiça, equidade e sustentabilidade. Então, a questão da justiça, onde todos sejam atendidos de uma forma igual, né? A equidade, acabando com as diferenças, né? Então, onde aqueles que são menos favorecidos, eles recebam um maior apoio do que aqueles que são mais favorecidos. E a sustentabilidade, né? Pensar em ter em ter um estilo de vida onde não agrida a natureza, onde a natureza ela seja sempre preservada. E pensando se a natureza ela está preservada, ela está ali não 100% intocada, mas vamos dizer o seguinte, que ela
se desenvolva ali também, ela não vai gerar desastres naturais que vão afetar a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, explorar algumas questões, né, alguns exemplos práticos para pensar no bem comum. Então, a questão do voluntariado, né, então trabalhar ações onde as pessoas elas se colocam a trabalhar, né, a colaborar, a mitigar os impactos, né, realizados, né, que são colocados na natureza. Né? Então, nós temos vários exemplos aqui. Nesse texto, então, eu coloquei aí sobre a questão de limpezas em parques, em praias, a questão de você poder, né, trabalhar para que é, recuperem costas, áreas, né, áreas verdes. Então, os impactos é a melhora na qualidade de vida da comunidade e a conscientização ambiental. Então, quando nós realizamos a questão do voluntariado, muitas vezes, quando você é voluntário, você demonstra às pessoas que estão recebendo aquele serviço que é uma visão de que ela é importante para alguém. Então, se cria essa conscientização. Então, essa pessoa ela não vai repetir os erros que estava cometendo ou que anteriormente vinha acarretando esses problemas, que vai levar aos impactos e aos desastres naturais. Então, a educação e a conscientização. Então, organizar palestras, workshops sobre saúde mental nas escolas, nas empresas. Então, quando você pensa em regiões degradadas, a primeira coisa que vai afetar as pessoas é a questão da saúde mental, né? Principalmente a questão de viver sempre em alerta, né? Preocupada com as coisas que vão acontecer. Então, o impacto é aumentar o conhecimento sobre a importância da saúde mental, oferecer ferramentas para lidar com o estresse e a ansiedade, né? Porque quando você lê pesquisa sobre o que acontece em primeiro momento com as pessoas que vivem em área de riscos, é exatamente isso. As pessoas elas vivem no estresse extremo. Então, lidar com essa saúde mental é algo assim essencial. A questão da sustentabilidade, que nós vamos bater nessa tecla muitas vezes, que é a questão de implementar programas de reciclagem, de compostagem, né? Então, fazer com que os resíduos produzidos por cada grupo, né? No caso de condomínios, de ruas, esses resíduos eles sejam minimizados. Então, fazer ações simples, como reciclagem, reutilização, a questão de oficinas, né? Que reaproveitam esses materiais reciclados para fazer outros materiais, né, que são colocados muitas vezes à venda, que pode gerar uma renda a mais. Então, tudo isso é uma forma de trabalhar a sustentabilidade. Na questão de reduzir a quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários e promover a prática ecológica entre os moradores. Então, prática ecológica não é apenas só você reciclar, mas também gerar laços, né? Então, laços de responsabilidade, de colaboração. O apoio a políticas públicas. Então, política pública é algo que é assim fundamental para qualquer questão quando volta de prática responsável, né? Porque principalmente sem uma política pública, sem investimento, a questão da participação em audiências públicas, né, o debate de projetos de lei que visem melhorar a infraestrutura urbana, como a construção de de ciclovias e parques. Então, o debate, quando nós falamos em apoio a políticas públicas, muitas vezes, quando se discute políticas públicas, é, essas ações, elas são muitas vezes colocadas em horários onde as pessoas não conseguem, né, de uma certa forma ou de outra, participar. Isso é um problema, né, a questão do plano diretor, né, das cidades, né, então a contribuição na criação de ações mais sustentáveis e acessíveis, beneficiando a mobilidade e a qualidade de vida dos cidadãos. Então, não adianta se você pensar na questão da representatividade, né, dentro do poder legislativo, de pessoas que não conhecem a realidade em que aquela comunidade ela vive. Então, dentro desse propósito, o interessante é que, né, quando ocorrer a elaboração de alguns projetos de leis, que a população envolvida, a população que vai ser beneficiada ou atingida pelo aquele projeto de lei, ele seja ouvido, né, ele seja consultado, né, para levar em consideração quais são os impactos na vida dessas pessoas e como essas pessoas elas vão enxergar esses impactos.
a responsabilidade e a cooperativa, né? A responsabilidade cooperativa. Então, quando você tem a questão, né, de empresas que adotam práticas do comércio justo, garantindo que seus produtos sejam produzidos de maneira ética e sustentável. Então, o impacto promove condições de trabalho justas e apoia o desenvolvimento econômico sustentável em comunidades produtoras. Então, quando pensa em promoção, né, de questão de cooperativa, né? Então, quando você tem a cooperação entre pessoas, né? E essa cooperação entre pessoas, elas visam o quê? Um desenvolvimento mais equitativo, né? Mais equitativo, mais justo e levando a questão da sustentabilidade. Então, pequenas ações, elas vão levando, né, ao bem comum cada vez mais significativo. Então, aí fica a nossa pergunta. A defesa civil, somos todos nós? Então, como a frase está perguntando aí, ela reflete a ideia de proteção. Então, nós, como nós, né, os civis, nós temos a responsabilidade, né, de, junto com os órgãos governamentais e não governamentais, de auxiliar, principalmente a questão da prevenção e de dar uma resposta imediata quando algum desastre ele ocorre, né? Principalmente para quando pensa em prevenção, a questão de você minimizar os impactos que podem ocorrer quando um desastre natural ele ocorre. Então, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social. Então, se todos os esforços da prevenção eles não forem o suficiente, quando ocorre um desastre, então qual é o papel da Defesa Civil? É restabelecer o normal, a normalidade da sociedade, né? No caso, socorrer as pessoas, fazer com que as pessoas elas sejam, né, novamente colocadas, né, né, a questão do seu cotidiano. E esse cotidiano, ele é fundamental para manter o ânimo, né, a moral, né, a normalidade das pessoas. Então, a comunidade responsável, né? Então, como engajar essas pessoas a serem parte dessa comunidade engajada, né? Uma comunidade que participa efetivamente das ações, né? Do ponto de você analisar áreas de risco, de você criar condições para que essas áreas de riscos elas sejam mapeadas, analisadas, estudadas, acompanhadas, e se por um acaso ocorrer a necessidade de que haja uma mobilização governamental, não governamental, de você criar condições. Você pensa em áreas que normalmente alagam em cidades. Então, qual seria a medida do governo? Realizar ações, né? Você dar outro, você retirar essas pessoas de área de risco e colocá-las, né, em regiões onde esse risco ele não exista, né? Eu sei que é utópico, né? Um dos maiores problemas, né, da maior parte da cidade é a questão da terra, né? A questão fundiária. Então, gerando moradias populares em regiões afastadas, né, dessas comunidades, assim, de regiões de risco. Mas como criar esse sentimento de pertencimento, de engajamento? Então, a questão da conscientização. Então, trabalhar a comunidade, que ela se considere parte, né, dessas ações. Então, promovendo palestras nas escolas, né, centros comunitários, sobre o que é se preparar para os desastres naturais, como enchente e terremoto. Aumentando o conhecimento da população, então, quanto mais as pessoas elas conhecem o que está por vir, essas pessoas elas têm como se proteger melhor, né? Então, promovendo uma cultura de preservação. Então, analisando como é que aquele cenário está apresentado naquele momento. Então, como é que você, criando estratégias para que, quando ocorre algum problema, como nós podemos, né, se colocar à disposição, né, e fazer com que os impactos sejam menores. A questão de simulação e treinamentos, então sempre preparar, né, educar as pessoas que quando ocorrer alguma coisa, saber exatamente o que fazer, como fazer, sem ter nenhum risco, né, a questão de você estar ali buscando, né, a questão né, de treinar, né, de saber o que pode acontecer, isso minimizando danos, minimizando a questão de problemas, salvando vidas e reduzindo o máximo possível de perdas. A criação de grupos de comunidades de resposta, então preparando equipes que vão dar essa primeira resposta,
né? Então, antes dos bombeiros chegar, ter pessoas treinadas e capacitadas para realmente começar o processo de salvamento, a questão de você distribuir os suprimentos que são necessários nesse momento de desastres, a questão de fortalecer a coesão social, né, a união entre as pessoas, garante respostas rápidas e coordenadas em caso de desastres. Então, a questão de dar uma resposta rápida e coordenada, sem atropelos. Questão de uso, né, de tecnologia. Então, saber usar a tecnologia para que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Então, como nós estamos, o que está acontecendo nos últimos meses aqui em São Paulo, a questão de chegar SMS quando o clima ele dá uma alteração muito rápida, questão de tempestades, então nós recebemos SMS agora no celular. Isso faz com que as pessoas busquem lugares seguros, né, que consigam realizar ações que vão diminuir o impacto de uma tempestade nas suas casas ou em áreas próximas a elas. Então, isso é uma questão do uso da tecnologia e como essa tecnologia ela é nossas aliadas dentro, né, desse processo. A parceria com organizações locais. Então, a parceria com ONGs, instituições, né? Então, dentro das empresas, como essas empresas elas podem colaborar, né, para melhorar a relação com a comunidade, né? Então, a empresa, ela tem uma responsabilidade social, né? Então, criando estruturas para que, né, se gere essa colaboração, essa cooperação entre os agentes sociais. O incentivo à participação. Então, esse é um ponto, né, que sempre se coloca. Então, como incentivar as pessoas a realmente participar, né, disso? Que são ações que não são glamurosas, né? Não são ações que vão dar like. Hoje nós somos uma sociedade, hoje que nós visamos, nós prezamos muito pela questão do like, da aprovação. Então, como fazer, né, para que empresas e grupos sociais eles participem dessas ações. Então, nós podemos oferecer incentivos, né, no caso a, de você incentivar as pessoas a realizarem ações como reciclagem, reutilização de produtos, benefícios fiscais às empresas, né? Então, para moradores que participem do programa de preparação de desastres. Então, sempre incentivando as pessoas a estarem presentes dentro desse contexto. E motivar, né? A motivação, né? Então, se você tem todos esses, se você oferece benefícios, né, porque a questão que eu comecei a dizer ali atrás, né? A nossa sociedade hoje é uma sociedade muito imediatista. Então, como é que você vai engajar essas pessoas? Então, qual é o impacto dessa motivação? Então, a questão de uma comunidade cada vez mais ativa, que promove adoções de prática preventiva. Então, uma comunidade que realmente participa, não é uma comunidade passiva da situação, é uma comunidade que está à frente. Ela toma as rédeas das suas situações. E, né, para nós finalizarmos aqui, uma perguntinha, né, para que, se você se sentir à vontade, colocar aqui nos comentários. Então, como podemos garantir que as estratégias de recuperação pós-desastres, elas sejam resilientes, né, elas sejam adaptáveis, né, considerem as futuras mudanças climáticas e a sustentabilidade das comunidades afetadas. Então, como nós podemos garantir, né, que é essa recuperação pós-desastre? Então, um exemplo aqui, o que aconteceu ano passado no estado do Rio Grande do Sul. Então, como é que a questão do pós-desastre, ela está preparando a comunidade para que essa comunidade ela seja mais resiliente, as estruturas das cidades elas sejam mais adaptadas às futuras mudanças climáticas. A gente sabe que as mudanças climáticas elas já estão presentes no nosso dia a dia. Então, como é que nós vamos lidar com ela? Né? A questão das nossas infraestruturas, a nossa cidade. Como é que nós vamos criar, né, as condições para que essas cidades elas sejam mais resilientes, né? Principalmente a questão da sustentabilidade, né, dessas comunidades assistidas. Como lidar, trazer a importância para essas comunidades de terem vidas mais sustentáveis, tentando minimizar os impactos, né, do seu dia a dia. Bem, então, era essa a intenção do vídeo aqui hoje, né? Eu acho que é bem rapidinho, não sou especialista em, né, em defesa civil,
Mas, né, é um ponto, né, que é preciso ser colocado, é preciso ser dito, é preciso ser trabalhado para minimizar os impactos das tragédias naturais, dos desastres naturais, tanto aqueles que são provocados pela mera ação da natureza, tanto aqueles que são provocados pela ação humana. Bem, gente, então é isso aí. Agradeço a vocês até aqui, muito obrigado. Né? Então, não esqueça, né, de você se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Né? Se você acha que esse conteúdo ele é importante para outras pessoas, compartilhem, né, que é importante que esse tipo de fala, esse tipo de conhecimento chegue ao máximo de pessoas possível. Muito obrigado, gente. Até a próxima.